se a pessoa ela viver fugindo do problema, da luta, e não resolver, não eliminar aquilo ali, aquela ferida, aquele problema sempre vai estar causando dano na vida dela. E ela fica adiando. Vai adiando e nunca será livre. O Jacó, por mais que ele estivesse fisicamente livre, saiu da casa do tio, voltando para a terra dele, como ele tinha feito oração a Deus quando foi, lá no coração dele, espiritualmente falando, ele estava aprisionado por aquela mágoa que estava entre o irmão e ele. O desejo do irmão, quando ele saiu, era matá-lo. Então ele retornou com aquilo ali no coração e pensando, eu enganei o meu pai, tomei o lugar do meu irmão, por mais que o irmão tenha vendido, né, a bênção da primogenitura, ele enganou. E ele volta, e como ele seria recebido? Ele tinha que consertar aquilo, senão a vida dele ia travar. Então isso fica de lição para todo mundo. Às vezes a gente não resolve coisas do passado, não enfrentamos, como você bem disse, para que possamos eliminar aquele problema, a pessoa fica adiando, empurrando com a barriga, aquilo nunca vai ser eliminado. É igual a pessoa está enfrentando uma enfermidade. Se ela não começar a combater para ficar curada, ela vai empurrando com a barriga, aquela enfermidade vai crescendo, uma hora aquilo vai matar a pessoa. Gente, mais um podcast está começando. Você que nos acompanha pela TV ou também pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Está apenas começando o podcast bíblico e vamos aprender mais da palavra de Deus. Inclusive, já prepare a sua Bíblia e deixe ela aberta em Gênesis capítulo 32. Veremos aqui muitos assuntos. A continuação aqui do capítulo 31, né? O finalzinho também compreende o início do capítulo 32. Veremos Jacó envia mensageiros a Esaú. E também aqui veremos, o Jacó passa o val de Jaboque e luta com o anjo. Já na alva luz, o dia raiar, lá estava a cena que me impressionou. Veremos hoje o relato bíblico dessa canção tão conhecida. Olha só, aqui o Jacó lutando com o anjo. E vai ser muito bom, muito rico em conhecimento para mim e para você, para todos nós. Então fica ligadinho até o final, pois sempre encerramos com um comentário do homem de Deus missionário R.R. Soares. Bênção do início ao fim. E aqui nos estúdios também estamos na bênção. Começo apresentando ele, o pastor Anderson. Pastor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Júlia. Mais uma vez, mais uma oportunidade de estar aqui compartilhando, né, meditando a palavra de Deus. Sempre um prazer, né, poder estar não só aprendendo, mas também levando ao povo, ao ouvinte, esse conhecimento da palavra de Deus que sempre vem para abençoar, renovar, fortalecer, curar e trazer a glória de Deus sobre todos, né, Júlia? Exatamente, a palavra nos transforma, o encontro com a presença de Deus nos transforma. É isso também que veremos aqui em Gênesis 32, é um capítulo sensacional. E quem também está conosco é ele, veio lá de Piabetá para abençoar as nossas vidas, pastor William Silva, seja muito bem-vindo. Obrigado, dona Júlia, bom estar com a senhora, bom estar com os amigos de casa também. É sempre bom a gente poder falar da palavra de Deus, poder meditar junto, poder edificar um ao outro, aprender junto, né? Eu tenho certeza que hoje vai ser bênção em nome de Jesus. Também tenho essa mesma certeza. Onde a presença de Deus está, ali tem transformação, renovo, ensino, sabedoria. E como eu falei, é bênção do início ao fim. E vamos convidar ele, que é o convidado de honra, o diretor, o comandante aqui do podcast bíblico, que é o Espírito Santo. E eu vou pedir a bênção hoje para o pastor William. Pode ser, pastor? Vamos nessa fé, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, meu Deus, pedindo ao Senhor que o Senhor venha com a Tua unção, com a Tua glória, meu Pai, a unção de sabedoria sobre as nossas vidas. Não nos permita, Senhor Jesus, falar nada de nós mesmos, meu Deus, mas que a Tua presença venha tomar nossas vidas agora. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar não somente a nós que estamos aqui falando dessa Tua palavra, mas as pessoas que estão em casa, meu Pai, que pararam o que estão fazendo para poder meditar, para poder prestar atenção junto conosco, que o Senhor venha ter a liberdade, meu Pai,
Pai, de estar conosco aqui, mas também estar lá, porque o Senhor tem esse poder e essa capacidade. Nós atraímos a tua presença agora e temos a certeza que assim o Senhor não nos decepcionará, mas nos fará além do que pedimos ou pensamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito obrigada, pastor William. E agora sim, nós podemos começar da forma correta a ler a Bíblia Sagrada com a presença do autor do nosso lado. Você já abriu a sua Bíblia, já preparou aquele caderno todo especial com as anotações. E aqui em Gênesis 32 a gente vai ver Jacó retornando à sua terra, né? Ele deixou ali Labão, está retornando e agora o desafio não é mais Labão. Agora o desafio é Esaú, o seu irmão. Lembra que nós vimos que ele negocia a bênção com o seu irmão, Esaú despreza a bênção. Ele vende o seu direito à primogenitura e depois ele mente para o pai, né? Ele engana ali o pai. E ali a gente vê que ele saiu foragido da casa e da terra dos seus pais, porque o seu irmão queria persegui-lo, queria ferir, matá-lo. Então ele fugiu. Aí agora ele está retornando. E esse encontro, ele traz muitas coisas, né? Memórias do passado, do engano que Jacó trouxe para a casa dele. Também uma incerteza do futuro, porque não se sabia ali o que iria acontecer. Mas Jacó também usou uma estratégia. A gente vê que a fé não anula a estratégia, mas também a estratégia não substitui o agir de Deus, porque só Deus para transformar os corações. E aqui a gente vai para o texto bíblico. Vou ler do versículo 1 ao 3, né? Que vai dizer, e foi também Jacó o seu caminho, e encontraram os anjos de Deus, e Jacó disse quando os viu, este é o exército de Deus, e chamou o nome daquele lugar Maanaim. Aí agora a gente vê os mensageiros que Jacó enviou para Esaú. E enviou Jacó mensageiros diante da sua face a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e ordenou-lhes dizendo, assim direis ao meu senhor Esaú, olha só, meu senhor Esaú, assim diz Jacó, teu servo, como peregrino morei com Labão e me detive lá até agora. E tenho bois, jumentos e ovelhas e servos e servas, e enviei para o anunciar a meu senhor, para que ache graça aos teus olhos. Aqui vai dizer dos mensageiros, mas até o momento, né, para a gente poder comentar sobre esse texto que é tão rico, nós vemos Jacó tomando a iniciativa. Ao mesmo tempo em que ele trouxe ali o engano, teve que sair fugido de casa, foragido, nós vemos aqui ele tomando a iniciativa, não fugindo mais, mas enfrentando. Isso também traz uma lição para nós. Pastor Anderson, quantas são as situações em que de repente essa pessoa está fugindo, não quer encarar, não quer confrontar, vai mexer, de repente, até com orgulho, vai mexer com o passado, né? Vai mexer nas feridas ali, mas é para trazer cura, é para trazer paz e reconciliação. E a gente vê que Jacó, ele tomou aqui o primeiro passo, ele foi corajoso, ele tomou a iniciativa. E quantos de nós, né? Também me incluo aqui porque a gente está aprendendo com a palavra. Precisamos enfrentar, precisamos confrontar e não fugir mais, mas precisamos realmente lidar com as situações da vida, né? Sim, exatamente, porque se a pessoa ela viver fugindo do problema, da luta, e não resolver, não eliminar aquilo ali, aquela ferida, aquele problema sempre vai estar causando dano na vida dela. E ela fica adiando. Vai adiando e nunca será livre. O Jacó, por mais que ele estivesse fisicamente livre, saiu da casa do tio, voltando para a terra dele, como ele tinha feito oração a Deus quando foi, lá no coração dele, espiritualmente falando, ele estava aprisionado por aquela mágoa que estava entre o irmão e ele. O desejo do irmão, quando ele saiu, era matá-lo. Então ele retornou com aquilo ali no coração e pensando, eu enganei o meu pai, tomei o lugar do meu irmão, por mais que o irmão tenha vendido, né, a bênção da primogenitura, ele enganou. E ele volta, e como ele seria recebido? Ele tinha que consertar aquilo, senão a vida dele ia travar. Então isso fica de lição para todo mundo. Às vezes a gente não resolve coisas do passado, não enfrentamos, como você bem disse, para que possamos eliminar aquele problema, a pessoa fica adiando, empurrando com a barriga, aquilo nunca vai ser eliminado. É igual a pessoa está enfrentando uma enfermidade. Se ela não começar a combater para ficar curada, ela vai empurrando com a barriga, aquela enfermidade vai crescendo, uma hora aquilo vai matar a pessoa.
né? A mágoa, o rancor, a contenda, o ódio, é a mesma coisa. O mal financeiro, se a pessoa não combater para poder vencer aquilo ali, eliminar, aquilo vai crescer, né? E quanto mais questão de família. Às vezes na família, você que está aí nos assistindo, tem coisa na sua família que já está se arrastando há anos. Às vezes é algo que é uma mentira que foi contada, ou pessoas que estão sendo enganadas, ou pessoas que têm um atrito entre elas e nunca sentam para resolver, olhando nos olhos e sendo sinceros um com o outro, e vão sempre adiando, e aquela situação nunca se resolve. Com isso, o inimigo que ganha. Ele vai destruindo aqui, vai destruindo ali, aí as gerações que estão vindo, que os filhos de Jacó iriam crescer no meio daquela confusão entre ele e o irmão, e tudo seria diferente, era necessário ter aquele confronto. Deus preparou tudo, vai ter que ter o confronto, tu vai ter que lutar, vai ter que resolver isso aí. E eu vou ser contigo. E Deus foi com ele e resolveu. Porque Deus prometeu lá em Gênesis 28, se eu não me engano, é o versículo 15, que ele fala que levaria Jacó de volta à sua casa e em paz. Então ele também estava debaixo de uma palavra, né? Por isso que ele tinha essa confiança, mas ao mesmo tempo ele também teve a sua estratégia. Primeiro, ele usou de humildade, né? A humildade, ela vai abrindo portas. Eu peguei até alguns versículos sobre isso, vou ler mais à frente, mas não só a humildade, ele chama o Esaú de meu senhor, e quando ele se refere a si, ele diz, não, eu sou o teu servo. Então ele se coloca numa posição de humildade perante Esaú e também prepara presentes, né? E lá em Provérbios 18:16 vai dizer, o presente abre o caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes. Então Jacó, ele quer apaziguar a situação. E ele vai com toda a humildade, ele prepara presentes, vai enviando como se fosse ele para amolecer o coração de Esaú. E é claro que nós entendemos um agir sobrenatural de Deus, porque só ele que consegue mudar o coração do homem, só ele que consegue ali convencer o homem, é o Espírito de Deus, mas nós vemos que Jacó também fez a parte dele, tomou a iniciativa debaixo de uma palavra, usou de humildade e preparou os presentes. O senhor concorda, pastor William? Não, com certeza. Às vezes a gente precisa apesar de ter a bênção de Deus, a gente precisa agir com estratégia, com coragem aqui, porque querendo ou não, foi uma atitude muito corajosa de Jacó, e às vezes, como o pastor bem falou, a gente vai postergando algumas coisas que teoricamente já passaram, ou a gente pensa que é igual nome sujo, passou 5 anos, não precisa mais resolver, que já passou. Prescreveu. Já prescreveu, já caducou, né? Não é assim. Às vezes tem situações que são 5, 10, 20 anos que já foram passados, mas precisa sentar para conversar, precisa ter uma conversa, precisa ter um encontro, e aqui Jacó, ele age com muita hombridade, mas também com muita sabedoria, como a Júlia bem falou, com humildade, ele não tenta se colocar como errado, ele se coloca no lugar do outro, e com muita estratégia. Eu gosto muito porque ele era uma pessoa muito estratégica, né? A gente viu desde as ovelhas malhadas, né? Exatamente, ele era uma pessoa que confiava muito em Deus, que tinha a bênção de Deus, mas também que tinha suas estratégias. Ele tinha o momento certo de falar, tinha a hora certa de chegar, até mesmo para quem estava acima dele, e é algo que a gente tem que pedir a Deus para que o Senhor nos abençoe com essa capacidade, porque isso, como você bem leu em Provérbios, isso abre caminhos, isso dá capacidade para que a gente venha crescer e prosperar. Não à toa ele era tão rico, tão próspero, com essa capacidade que Deus dava. Exatamente, esse encontro, né, as vias de fato, a gente vai ver no próximo capítulo, mas já é nítido a gente ver, e no finalzinho a gente vai falar mais sobre isso, de que quando ele vai lutar com o anjo, quando ele tem um encontro com a presença de Deus, quando ele tem essa experiência, isso deixa uma marca na vida dele. Então a gente vê que toda essa humildade, né, não só que teve o encontro, mas todo esse tratamento, esse processo, Jacó também estava sendo quebrantado, ele estava aprendendo a lição dele. Quando ele volta para Esaú, ele demonstra, né, uma pessoa mais espiritual, ele demonstra ser uma pessoa mais humilde, uma pessoa diferente. Era um Jacó diferente, tanto que não vai ser nem mais Jacó, a gente vai ver mais à frente. E nós vemos como que ele planeja, como ele faz aquela estratégia, e ele é insistente, ele manda um servo, depois manda outro atrás. Eu imagino assim, o irmão dele olhando, e de 10 em 10 minutos vinha um servo oferecendo presentes. Mas o que é isso? Eu não tô entendendo. Jacó, mas ele tá longe, ele fugiu, não, e ia quebrantando o espírito dele, né? E a gente vê como que Jacó era insistente, ou seja, ele estava arrependido. Uma pessoa que ela está
arrependida, ela vai ter atitudes condizentes com isso, não só em palavras, mas vai demonstrar o seu arrependimento em ações. Jacó ali, ele quer a paz, ele vai tentar se reconciliar, e isso também agrada a Deus. Então a gente vê Jacó sempre fazendo aqui a sua parte. Eu vou dar um salto para a gente falar agora do finalzinho desse capítulo, porque aqui é onde está o conteúdo mais denso, né? A gente vê do 22 ao 32, Jacó passando o val de Jaboque, e ele luta com o anjo. E eu vou ler esse texto com vocês, que vai dizer assim, olha só. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar pelo ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Aí no comecinho do 24 vai dizer, e Jacó, porém, ficou só. Olha só que interessante. Ele estava ali voltando em direção à sua terra natal, mas tem dado o momento em que ele fica só. Não tem mais ali as mulheres, os filhos, ele está separado. E pastor Anderson, é interessante a gente parar para pensar que certas experiências com Deus serão nesses momentos de solitude, nesses momentos onde estamos a sós com Deus, só você e a presença de Deus. E que experiência Jacó teve? E ele não estava acompanhado de mais ninguém, mas era somente ele e Deus. Eu acho que tantos momentos, eventos onde ele foi quebrantado pela presença de Deus, mas aqui foi mais um. E antes de encontrar o seu irmão, ele precisava ter essa marca, essa evidência de uma transformação de alguém que estava na presença de Deus. Então, tem momentos, né, pastor? O senhor deve saber disso muito bem. Daquelas lutas que é só você e Deus. E é ele quem vai sustentando. Exatamente, Júlia. Algo importantíssimo que a gente aprende aí com esta lição é que ele provocou esse momento para ele ficar a sós com Deus. Exato. E é uma lição para todos nós, porque às vezes nem todo mundo consegue enxergar, perceber esta necessidade. E às vezes a pessoa ela procura falar com um amigo, ela vai para as redes sociais, Verdade. ela abre o coração para um, ela pede conselho para o outro, e eu preciso esparecer a minha mente, e faz tudo isso aí. Mas o que ela não consegue perceber é que o que mais ela precisa é ficar a sós com Deus para tratar com Ele. Não só tratar, ela abrir o coração para Deus, mas para ela também ser tratada por Ele. Exato. Né? É preciso exatamente assim, porque tem situações na vida, e eu acredito que todos nós aqui já passamos, já passei por situações difíceis na vida que foi provado isso aí. Tem horas que às vezes mesmo assim, telespectadores, Júlia e pastor William, e os irmãos que estão aqui, você pode estar acompanhado de um montão de pessoas, e mesmo assim você se sente só. Não porque as pessoas não querem te estender as mãos, mas porque elas não podem fazer o que tu precisa. Só Deus vai poder estender a mão, te dar o conforto, a resposta, te fortalecer e às vezes fazer você passar por um processo, uma luta, como Jacó passou, mas que vai te fazer você sair dali mais fortalecido, mais Exato. Abençoado. É o que nós falamos no capítulo 30, né? De aquilo que só Deus pode oferecer. As pessoas não vão conseguir solucionar certas questões ou transformar o nosso coração como Deus pode transformar. Então tem coisa que é só Deus e precisamos buscar nele, na presença dele. Aí no 24 vai dizer, Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó lutando com ele e disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém Jacó, porém ele disse, não te deixarei ir se não me abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó até perguntou, dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse o anjo, no caso,
por que perguntas pelo meu nome? E a abençoou ali. E depois vai dizer que aquele lugar, Jacó colocou o nome de Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva. Aqui é interessante esse texto, a gente observar que começou ali, né, o embate, uma luta meio inesperada, digamos assim, e Jacó foi ferido. Ele foi tocado ali na juntura da coxa. E nossos encontros com Deus, como eu até falava aqui em programas anteriores, não lembro se eu mencionei nesse já, mas que precisamos ter as evidências de uma vida que é transformada, de uma vida que é tratada, de uma vida que é guiada pelo Espírito de Deus. Pastor William, será que nós estamos levando em nós essas marcas, essas evidências? Assim como Jacó no início era o enganador, né? Conhecido como enganador. Mas agora o nome dele é trocado, agora é Israel. Será que carregamos essas marcas de uma vida transformada pelo Espírito de Deus? Se não, precisamos. Precisamos, porque eu gosto que fala que Jacó ele ficou com o nervo da perna encolhido, né? E eu imagino algo que eu comento muito com os jovens, que toda vez que quando ele pisava, que de repente ele sentia uma dor, ou então de repente mancava ali, sentia aquela marca, ele lembrava da experiência que dele teve com Deus, de forma física, né? Ele olhava para aquilo ali, ele lembrava. E é algo que a gente precisa ter diante da presença do Senhor, que é lembrar daquilo que o Senhor fez quando nós tocamos. Todos nós aqui já sentimos a presença de Deus fortemente em algum momento. Só que às vezes a gente passa, vai vivendo a vida, vai sendo levado, né, pelas situações, vai enfrentando algumas batalhas e parece que a gente esquece daquele lugar que um dia a gente teve, daquele Peniel que um dia a gente teve. Então a gente precisa levar essa marca de um encontro que a gente teve há um tempo atrás, de estar na presença de Deus, levar para que aquilo seja vivo o tempo todo conosco. Como mais uma vez, eu imagino que toda vez que ele sentia de repente uma dor naquela perna, toda vez que ele mancava, ele lembrava por que mancava. E aí aquilo lembrava que ele não era mais um enganador. Aquilo lembrava ele que ele não era mais aquela pessoa que era a usurpadora do seu irmão. Não, ele era ali o Israel, era o criador de uma nação, a nação israelita, né? Então, eu acho que a gente precisa entender que quanto mais encontros com Deus eu e você tivermos, quanto mais a gente tiver momento só, e aqui só dando um adendo para essa situação do só, Abraão também esteve sozinho com Deus. A Bíblia fala em Isaías 51, se eu não me engano, versículo 2, que estando Abraão só, Deus o abençoou, multiplicou. Jesus se retirava também para ficar sós com o Pai. E é algo que a geração de hoje em dia tem um desespero de viver sozinha. Ah, não, porque se meu amigo não for para a escola, você vai faltar hoje. Não, então vou faltar também, porque eu não vou ficar sozinho na sala de aula. São situações que a gente tem perdido um pouco dessa oportunidade de estar sozinho, de estar a sós com Deus, de falar. Eu, durante muito tempo, dormi na igreja. Acho que o pastor de repente já teve essa oportunidade também. Mas dormi na igreja e eu achava maravilhoso o tempo que, antes de casado, como solteiro, eu dormia na igreja, porque eu ia ali pro altar e era só eu com Deus. Não tinha um culto acontecendo, não tinha ali notas sendo tocadas. Era só eu com Deus, e quantas experiências maravilhosas a gente teve a oportunidade de viver. Então, eu acho que a gente precisa ter essas experiências a sós com Deus e levar essa marca para ser visível a todos. Era algo tão interessante que eu imagino que quando as pessoas olhavam Jacó mancando, ele já tinha uma oportunidade de falar, ó, tive um encontro com Deus que mudou minha vida. Exato. Então a gente precisa ter esse mancar, né? Eu quero poder mancar, marca, né? esse caminhar diferente, né? A gente precisa ter esse caminhar diferente que demonstre a curiosidade de outras pessoas, que provoca a curiosidade de outras pessoas, falar, por que você anda desse jeito? Por que você não bebe? Por que você se separa? E a gente ali poder falar dos encontros que tivemos com Deus. Exatamente. E como é que você vai sair desse podcast? Como é que você sai de um culto, né, de domingo, um culto de quarta, sexta? De repente, se eu perguntar aqui, você não vai nem se lembrar o que o pastor pregou no domingo. E aí, meu amigo? Você tem que sair da presença de Deus com a palavra fervendo no seu coração, com um espírito ali que foi transformado na presença de Deus, com essas evidências de transformação, com uma nova identidade. Não era mais um enganador, agora era Israel. Nós vemos aqui uma nova identidade sobre Jacó. Ele mudou ali o nome, mudou a identidade. Deus não só estava abençoando a vida de Jacó, mas transformando toda a história dele. E aí eu queria que o pastor Anderson, antes de finalizarmos, né, que o nosso tempo já foi, mas comentasse sobre isso, pastor, a nova identidade que Deus colocou sobre Jacó,
Deus reescrevendo a história dele. É lindo como Deus é o perfeito autor. Se nós confiamos a nossa história a ele, nós podemos confiar de que ele sabe reescrever histórias, transformar destinos e nos dar um novo propósito. Júlia, e que o interessante é que ele não esperava, né? Ele talvez nunca imaginou que seria daquela forma. Essa marca, essa nova identidade que ele recebeu, como isso foi forjado. Né? Quando ele começa a lutar com um anjo, estava tudo escuro, em trevas, ele não sabia que estava lutando com um anjo. Para ele, estava lutando com um homem, né? Um homem qualquer. Só que ele lutava com alguém mais forte do que ele. E não sabia que era um anjo que estava lutando com ele, não era um homem. E mesmo assim, ele lutou na escuridão. Depois, quando ele começa a prevalecer, o anjo toca na juntura aqui da bacia com o fêmur, tira, imagine a dor, né, que foi, mas mesmo com a dor ele continuou lutando. Isso que me chama a atenção, que ele mesmo com a dor, que depois levou ele a mancar, né, pastor? Mesmo com a dor, ele continuou lutando ao ponto de conseguir agarrar o anjo não conseguia se livrar dele. Até que o anjo pede para ele, deixa eu ir embora. Já está amanhecendo o dia. Ou seja, a luta durou o período da escuridão e com dores. Para quando amanhecesse, raiasse o dia, clareasse, ele recebesse a bênção da nova identidade. Exato, pastor, isso é muito forte. E no mínimo curioso, quando Jacó, depois de ser abençoado, pergunta o nome do anjo, né? Olha só os mistérios divinos aqui. E nem tudo a gente vai compreender nessa trajetória, nesse processo de tratamento de Deus, mas podemos confiar. E essas experiências com Deus precisam nos marcar para sempre. Jacó vai sair transformado, marcado. O encontro pessoal com Deus é uma transformação verdadeira e individual. Ninguém vai poder fazer por você. É você e a sua nova identidade que Deus quer revelar para você. Essas marcas, as experiências com Deus, elas vão deixar evidências. E como eu falei, Deus não quer apenas te abençoar, mas Ele quer te transformar. E isso é maravilhoso. Para a gente encerrar esse capítulo, eu vou ler o comentário do missionário R.R. Soares, que sobre Gênesis 32, ele nos diz assim: quando regressava à sua terra natal, Jacó viu um exército de anjos que o Senhor enviara para protegê-lo. Então deu àquele lugar o nome de Maanaim, que quer dizer 2 acampamentos, um deles era formado pelos servos de Jacó e o outro pelo exército do Senhor. O patriarca enviou mensageiros para avisar a Esaú que iria até ele e soube que seu irmão vinha ao seu encontro acompanhado de 400 homens. Então orou ao Senhor e enviou um presente a Esaú. A palavra diz que um presente pode alargar o caminho de quem o dá e leva-o à presença dos grandes. Hoje também devemos enviar presentes, principalmente os espirituais, não só para amigos, mas também para aqueles que nos odeiam. Isso significa interceder ardentemente, pedindo a Deus libertação, perdão de pecados e a bênção para eles. Muito obrigada, missionário R.R. Soares e pastor William, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast bíblico. Ele que é o líder dos jovens lá na IGD Piabetá. Pastor, qual que é o endereço da bênção, o horário do grupo jovem, as mídias sociais do Senhor, dos jovens, enfim, fica à vontade. Amém, amém. É bom sempre estar com vocês, é bom sempre estar falando da palavra de Deus. Nós estamos ali no JQV Piabetá, no Benjamin Constant, número 65. Tem uma turma boa ali preparada para poder meditar na palavra. Já deixo aqui um abraço a Nicole, Daniel. Daqui a pouco todo mundo fica cobrando, né? Se foi na televisão, você não falou nada. A Williane. Agora você vai ter que lembrar o nome de todo mundo. Lorelai, todo mundo, gente, tá na fé, em nome de Jesus. Mas a gente deixa o convite aqui para que vocês estejam ali junto conosco, para serem abençoados, para poder estarem ali aprendendo mais de Deus. E eu deixo aqui também claro, irmão, se você está tendo um encontro com Deus e não sai mancando, você sai da mesma forma que você entrou, você não teve encontro nenhum. Então a gente quer ali te ajudar a ter o seu PNL em nome de Jesus. Amém. Fica aí um abraço e o convite, pastor. Se algum jovem quiser participar aqui do podcast bíblico, portas abertas. Estão mais do que convidados, serão muito bem-vindos aqui no podcast, viu? Convite feito. Vou fazer uma cara
caravana, vou trazer a caravana. Faz a caravana. E pastor Anderson, muito obrigada também pela sua participação. Foi maravilhoso te receber mais uma vez no podcast. E qual que é o endereço da bênção lá de Parque União? Como é que tá lá a nossa IGD, o endereço, os horários da bênção também, as redes sociais? Você pode ficar à vontade. Tá sendo uma benção, né? E sempre é prazeroso vir aqui, compartilhar a palavra com os irmãos e levar, né, a bênção de Deus para todos. Foi maravilhoso mais esse podcast. E o endereço da bênção do Parque União, Rua Daci Vargas, número 3. Domingo, 8 da manhã e às 18 horas. Temos grupo jovem também. Opa. Sábado, às 17 horas. A bênção também. Perfeito! Você que é da região, compareça, você vai ser muito abençoado. E meus amigos, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Dever de casa, você já sabe. Gênesis 33. Faz a leitura e volte aqui para o próximo podcast bíblico para a gente continuar meditando e aprendendo mais e mais. Vou ficando por aqui, meus queridos. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Gostou desse vídeo? Deus falou com você? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Se foi bênção para você, se te edificou, também será bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar. Compartilha no grupo dos amigos, grupo da família, nas redes sociais, fique à vontade. E falando em mídias sociais, você já conhece o nosso Instagram? O @canal.cjc. Lá a gente sempre coloca bastidores, novidades. É lá que acontecem as votações para os próximos livros que vamos estudar aqui no podcast bíblico. Você não pode ficar de fora, né? Então seja um seguidor do @canal.cjc. E também compartilhe o nosso perfil, tá bom? Te convido a ser um inscrito aqui do canal do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, meu amigo, tá perdendo e muito! Se inscreva no nosso canal do YouTube e ative as notificações para que assim que a gente subir um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser avisado, tá bom? Muitas bênçãos aqui no canal do YouTube, que Deus te abençoe e já pode seguir aqui para o próximo vídeo. Até mais!